Boa noite, meu nome é Camila. Boa noite, meu nome é Cristiano. Nós escolhemos o PSP para apresentar hoje. E além de nós, a gente tem o colega João, que não está presente aqui nessa gravação, mas que vai apresentar a parte dele em aula conforme combinado com a professora. O nosso colega João, ele ficou com a primeira parte do trabalho, então ele vai explicar em aula o que é o PSP, a origem, os conceitos, as características, e daí a gente vai hoje apresentar o restante do assunto. Então tá. O PSP, ele é dividido em níveis, né? E ele tem o objetivo de estimular o amadurecimento dos desenvolvedores de software. Então, através dos níveis, o PSP introduz processos à rotina de criação de software, durante a esteira de criação desse software. Para alguns autores, o PSP possui 7 níveis, mas outros autores a gente vê mencionando apenas 4. Mas eu vou explicar melhor para frente o porquê dessa diferença. E outro ponto importante também é que esses níveis eles são incrementais, ou seja, os níveis superiores eles acrescentam características aos níveis já implementados. Então a gente precisa seguir a hierarquia desses níveis durante a implementação para que seja possível chegar nos níveis superiores. Começando pelos níveis 0 e 0.1, uh, ambos pertencem ao processo de medição pessoal, e eles são a base para os demais níveis, já que eles são hierárquicos, né? Então, esses níveis, eles se baseiam em registros, né, sejam de tempo, defeitos, tamanho e métricas em geral. Também na questão de padrão de codificação, estimativa de tamanho e cronogramas. E ele vai ser o ponto inicial, né, então, para a compreensão do processo como um todo, já que são os primeiros níveis. Os níveis 1 e 1.1, eles se referem ao processo de planejamento pessoal e o papel deles é adicionar o planejamento de passos aos passos anteriores, né? Além de implementar também os relatórios de testes. Após esses níveis, a gente tem então os níveis 2 e 2.1, e eles fazem parte da gestão de qualidade pessoal. Eles são entre os processos, né, que eles implementam são a revisão de código e revisão de projeto. Eles também estabelecem critérios de perfeição de projeto e efetuam o gerenciamento de defeitos. E por fim, depois de passar por todos esses níveis mencionados, a gente tem o nível 3. O nível 3, ele se trata do processo pessoal cíclico, então ele traz o desenvolvimento cíclico e ele expande os conceitos do PSP para projetos maiores, né? E o que que isso significa? Ele pega projetos grandes e divide esses projetos grandes em pequenas partes, e daí ele aplica o PSP2 em cada uma dessas partes, atuando de forma cíclica. Então, o nível 3 seria o último nível, né, que a gente tem aqui no PSP. E essa imagem, ela nos ajuda a olhar a forma hierárquica como os processos se comportam, né, como esses níveis se comportam, e também ela ilustra a diferença de por que alguns autores entendem sendo 7 níveis e por que alguns autores entendem como 4 níveis. Se a gente observar aqui, a gente tem 7 níveis realmente, de processos diferentes, mas na maior parte deles, a gente tem 2 níveis para cada contexto, digamos assim. Então, o nível 0 e o 0.1, eles pertencem ao processo de medição pessoal. Eles são 2 processos diferentes, né, 2 níveis diferentes, mas têm, digamos que, a mesma finalidade. Depois a gente tem o 1 e o 1.1, que são do processo de planejamento pessoal. Depois temos o 2 e o 2.1, que é
referente à gestão de qualidade pessoal. E, por fim, o 3, que daí trata-se do processo pessoal cíclico. Então, a gente caminhando de forma hierárquica, a gente vai subindo os níveis, e cada um deles necessita da implementação dos níveis anteriores para que ele seja aplicado também. Mas basicamente é isso, né? Então, alguns autores entendem de uma forma, outros visualizam de outra, mas na prática eles vão se comportar da mesma maneira. Bom, eu falaria um pouco das práticas adotadas pelo PSPN. Seria que o desenvolvedor ele vai fazer as anotações das causas dos erros, né, que ocorreram, e futuramente usar os dados desses erros para aperfeiçoar o processo desse software, né, para verificar o tipo de defeito e que ele não ocorra mais durante esse processo, gerando assim menos erros na hora da produção do software. Também usar um método de modelagem para anotar cada parte do modelo construído, né, modelo completo, né. Pois o que acontece com isso, ele força o desenvolvedor a pensar de como será esse projeto através desse modelo, né, e entender como dominar exatamente essa ferramenta e gerar melhores resultados e menos enganos. Aí, com relação às práticas, né, o uso da consequência direta do modelo, né, e o modelo completo, entendemos, vai gastar menos tempo codificando, né, o código ficará mais menos limite de erros, né, vai reduzir, como disse, a quantidade de erros, né. Então, com isso, foi realizado um estudo, né, com 298 projetos, para ver realmente o quanto essa ferramenta ela era eficaz. Com isso, foram demonstrado que os engenheiros que introduziram 1,76 euros cada hora no designer e 4,20 euros por hora na codificação. Logo, menor, mais enxuto o código, menos erros ele irá ter. Bom, o resultado da aplicação do PSP seria a melhoria e a estimativa de prazo, em menor prazo o projeto seria realizado, né, com menor esforço do desenvolvedor, e através de um módulo de software ou programa. Também melhoraria o planejamento, né, seria planejado exatamente começo ao fim, sem haver intercalços ou alguma coisa que pudesse atrapalhar o planejamento e o andamento do projeto. Também acompanhando o cronograma, vai evitar assumir compromissos inexequíveis e desperdícios em geral, né? Vai criar um comprometimento pessoal com a qualidade, com a melhoria contínua do processo, ou seja, um engenheiro ou um projetista de software que estará desenvolvendo esse software, ele vai ter uma visão muito mais ampla do que está fazendo e a qualidade que poderá gerar através do seu trabalho. Bom, vou falar também um pouco ainda dos resultados dessa aplicação, né, que foi feita aqui, através de um gráfico de acurácia desse máximo esforço. Né? E através desse gráfico aqui, podemos ver que o indivíduo ele vai progredindo, né, conforme ele vai usando o PSP. Né? Também a fornecer estimativas próximas da realidade, conforme o uso do PSP. Após 10 programas, é possível notar que ele tem uma melhora bastante significativa, né? Chega a melhorar aproximadamente 2 vezes. Né? Também eu falaria um pouco da qualidade do software, né? Que seria a maior o objetivo do PSP. Né? A qualidade ela vai ser medida conforme os defeitos ocorrerem, né? Para um PSP, um processo de qualidade deve ser extraído, produzir o software de baixo índice de defeitos, que atenda também às necessidades do usuário. Bom, através desse peguemos algumas referências de alguns
alguns sites, né, e alguns artigos que falam sobre essa ferramenta. Aqui temos uns 8 artigos que foram retirados, né, para poder desenvolver a nossa pesquisa. Isso. É importante lembrar mais uma vez que a gente não mencionou todos os assuntos, né, referente ao PSP. Nosso colega ele vai apresentar em aula a parte inicial da apresentação, porque a gente não vai conseguir apresentar em aula, então a gente combinou com a professora que ele vai apresentar a primeira parte e a gente está aqui apresentando o restante. Então, caso alguém veja esse vídeo, talvez não fique tão claro todo o assunto, vai faltar uma parte ali que a gente não explicou, mas a ideia é complementar isso em aula. Basicamente é isso, a gente deixou as referências aqui. Então, mas deixar aqui, Sim, esse assunto do EPSP, né, que é a ferramenta para ajudar a auxiliar, né, é um assunto bastante extenso, né, se você tocar cada tópico aqui, acredito eu que passaria de 20 minutos, com certeza, né. Então, tentamos ser o mais claro e objetivos possíveis, né, isso. realmente apresentar a essência da ferramenta. Isso aí. Obrigado pela atenção e até mais. Obrigado pela atenção.